queria abrir falando que essa questão da medicina, né? Porque a gente tem que falar da medicina convencional para a gente compreender um pouco o universo do naturalismo, da naturopatia, da homeopatia, né? É claro que a busca por tratar as doenças é uma busca aí primitiva, né? Nós instintivamente buscamos sanar os nossos males desde que, né, o homem existe, né? Desde a massoterapia, que é outra técnica que eu utilizo, né? Alguém bate o braço em algum lugar, esfrega ali no local, já está aplicando uma terapia, já está fazendo um tratamento ali, né? Na verdade, mas é mais recente os estudos mais acadêmicos, mais científicos acerca da própria naturopatia. No século XIX é que isso foi o boom, né, das terapias, e é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre tratar uma doença, que é o que instintivamente a gente busca, de promover saúde. E essa diferença, eu acho que nós estamos vivendo um momento importantíssimo para a mudança de visão da sociedade como um todo, não só né, das instituições de ensino, mas da sociedade, de entender que muito mais importante do que buscar tratar uma doença, e claro que a gente vai buscar quando nós adoecemos, mas é a promoção da saúde. Por isso que eu sou muito fã aí da nutrição, né? Porque eu acho que é uma das terapias pioneiras nisso, né? Na promoção da saúde. E as pessoas ainda não compreenderam isso, porque quando nós buscamos saúde, a doença quase não vem, né? Ela quase não vem. Então, isso é algo que tem que ser plantado agora, nesse momento de pandemia, sobretudo, que é um momento de reflexão sobre uma saúde coletiva, uma saúde mundial e obviamente, individual, né? Então, eu acho que é o momento certo para a gente tentar separar isso. Cuidar da saúde e cuidar da doença, né? Que a homeopatia já fala muito disso, né? Nós dizemos sempre, né, os homeopatas, que nós não cuidamos da doença, nós cuidamos do doente. E por esta razão, a gente melhorando aquele organismo se autocura, né? Ou se vai promover uma melhora que ele não vai precisar de uma intervenção na doença. Hoje, basicamente, nós temos aí na medicina convencional o controle de algumas doenças, né? Você pega aí, por exemplo, a diabetes, né? Uma doença muito conhecida por todo mundo, e nós temos o quê? Um controle feito por ela, né? Inclusive, é recente que os profissionais utilizem da ferramenta nutricional, né? Para poder dizer para as pessoas, olha, você tem que comer diferente para você melhorar a sua saúde. Mas antes não, nós tínhamos praticamente só as intervenções medicamentosas para esse controle. Ou seja, nós estamos controlando uma doença. A hipertensão não é diferente, né? A gente tem aí antihipertensivos que controlam a sua pressão arterial. Mas através desse controle ou desse falso controle, você até não deixa que a pressão se eleve muito nos índices que são arriscados para a saúde. Mas a pergunta é, quais são as consequências disso? O porquê que o organismo elevou aquela pressão arterial? Tem alguma disfunção de causa aí por detrás? Então, é entender que o controle das doenças, o tratamento das doenças se faz necessário, indiscutível. Mas antes disso existe a promoção da saúde. E aí é um outro assunto que cabe muito mais, né? Me orgulho em dizer isso, ao naturalismo do que da própria medicina convencional. Tem dados interessantíssimos aí, científicos, que falam, por exemplo, dos animais, né? Sobretudo os animais silvestres, aqueles animais que não têm, que o homem não tem muito contato, né? Esses animais silvestres, sobretudo, em muitas pesquisas, mostram que se eles não forem predados, né, que é uma possibilidade no reino animal, esses animais, por comerem, por terem a dieta, né, correta que a espécie né, o ensina, o instinto ensina, esses animais dificilmente adoecem, eles dificilmente morrem antes do tempo determinado. Olha só, além deles terem uma qualidade de vida, né, quando não são predados, eles têm aí uma longevidade, né, marcada pela ciência. Por quê? Porque eles têm ali uma preservação do que há de melhor
na natureza dele. E eu acho que o ser humano, né? Claro que eu sou a favor das modernidades, das tecnologias e de todos os estudos, né? Eu acho que os estudos são importantíssimos para nós nos nortearmos aí no que diz respeito a tratamentos. Porém, às vezes, num estudo qualquer, a gente embarca aí, né, numa mudança radical da nossa alimentação e nessa mudança a gente também vai perdendo saúde, né? Então, quer dizer, hoje o ser humano está muito afastado dessa natureza dele, da dieta adequada dele, que antes era o instinto que nos direcionava, hoje nós temos ciência para isso. Então, assim, esse afastamento nos custou caro em matéria de doenças que eram inexistentes, doenças que raramente acometiam as pessoas, né? As infecções, as viroses, de um modo geral, né? Você percebe hoje uma facilidade de tudo isso, né? E falando de pandemia, exatamente, nós temos uma fragilidade tão grande dos nossos organismos que eles são afetados facilmente por micro-organismos, por exemplo, né? Eu acho isso muito importante a gente estar destacando num momento como esse, né? E pegando estatisticamente a pandemia, a gente percebe uma coisa muito curiosa, né? Antes de qualquer sugestão de medicação que a gente tem visto aí aos montes, agora na internet e tudo mais, a gente percebia que a estatística era mais ou menos assim. Não sei se eu estou tão atualizado, mas não está tão fora, né? De cada 100 infectados, por exemplo, da Covid, né? 80% disso, ou seja, 80 pessoas, elas são assintomáticas, né? Parece que esse número baixou um pouquinho, mas é cerca disso, 75, 80% das pessoas não são assintomáticas, não têm sintomas. Os outros, né, 20 e poucos por cento, é que tem a divisão aí de sintomas leves, sintomas graves. Ok, a pergunta que a gente faz, né, que eu faço isso frequentemente no meu consultório, para os meus clientes, e eles respondem com muita facilidade. Eu pergunto por que essas pessoas são assintomáticas. As respostas são porque a imunidade deles é melhor, porque eles estão com organismos mais fortes, né? Então, é isso. Então, o segredo seria nós termos organismos tão fortes que aumentássemos essa margem de 80% de assintomáticos para 90%, para 99%, para 100%, por que não? Né? É possível nós melhorarmos esse nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa, de fato. Né? Então, diante disso, é que a gente sabe que a verdadeira proteção até agora, né, já que nós não temos aí uma vacina, alguma coisa 100% eficaz contra a Covid, é entender que o que de fato nos defende cientificamente é o nosso organismo fortalecido. Né? Então, eu acho que isso aí é importante de nós destacarmos para as pessoas. E por quê? Porque não basta só porque a gente vê aí todo mundo numa espera, né, de um remédio milagroso, de uma vacina, para se ver livre. Enquanto isso, eu, como naturopata, como homeopata, sugiro para as pessoas, por que não fazermos outras ações que vão promover saúde? Por que não promovermos uma melhora do nosso sistema imunológico, né? E aí nós temos tantas ferramentas e científicas, né? Não são ferramentas sem dado científico, não, né? Hoje, por exemplo, eu trouxe uma lista aqui de plantinhas que tem tudo isso que eu vou passar aqui agora, são plantas cientificamente comprovadas, né? Ou seja, são plantas que melhoram o nosso sistema imunológico. Vamos deixar claro que eu não estou dizendo que tem plantas que curam a Covid, né? Não tem plantas que vão te prevenir totalmente da Covid. Pelo menos de dados científicos, não. Mas o fato é que quantas pessoas eu já não tratei, pessoas que tinham aí infecções de garganta recorrentes, infecções urinárias recorrentes, gripavam frequentemente e depois de tempos tratando, me relata, eu nunca mais tive uma infecção de garganta, eu nunca mais gripei, eu nunca mais tive uma infecção de urina. Por qual razão isso? Não é porque o remédio não é que o remédio atacou a doença, é porque o remédio, ou a planta, ou o homeopático, fortaleceu o sistema imunológico daquele organismo e ele se protege contra as doenças. Então, assim, não tem nada científico que diz que isso funciona de verdade ou não, mas o que funciona de verdade e é científico
é que muitas dessas plantas medicinais que nós temos nos nossos quintais podem melhorar significativamente o nosso sistema imunológico. E daí a verdadeira proteção. Então, acho isso importantíssimo de destacar, né? E de abrir sempre bate-papos em cima disso, né? Porque isso é um fato irrefutável, né? Qualquer pessoa tem acesso a isso em qualquer pesquisa. As plantas melhoram, sim, nosso sistema imunológico. E isso é tão importante, Ramon, porque, como você falou muito bem, as pessoas às vezes vêm buscando algo milagroso, É algo verdade. que resolva ali rápido, sem ter uma construção ao longo da vida. Exatamente. Isso aí é outra coisa, né? A gente, claro que um dia de bons hábitos já é alguma coisa, mas Sim, a construção de uma fortaleza, né? Que nós já recebemos isso, né? Quando nós nascemos, mas para manter essa fortaleza é preciso fazer uma construção, como você bem falou. Então, quer dizer, não é do dia para a noite. Por isso que eu vejo a pandemia um momento ímpar como reflexão para que nós mudemos de fato os nossos hábitos, né? Por exemplo, né, muitas pessoas, nossa, eu estou morrendo de medo da pandemia, mas continuam com hábitos ou alimentos ou produtos, né, da indústria alimentícia, fazendo uso deles, que está baixando significativamente a sua imunidade. Aquilo que a gente precisa preservar no momento desse está sendo jogado fora, ora com bebidas indesejáveis, né? Não vou só judiar das bebidas alcoólicas em excesso, mas também de outras bebidas famosas por aí, que sim. baixam muito o nosso sistema imunológico. Aí, quer dizer, falta um pouco de informação, eu acho que até dos governantes para dizerem, ó, tudo bem, a gente não achou o recurso ainda, mas isso piora o problema, né? Vamos tomar cuidado com isso. Então, falta esse tipo de informação e, como você bem falou, nós precisamos de construir a nossa saúde, fortalecer, porque a gente não é a fórmula mágica. Aliás, eu até brinco que existe fórmula mágica, assim, mas essa fórmula mágica você tem que ir praticando ela até que você realmente receba aí a dádiva dessa mágica que é a nossa saúde plena, né? Exatamente. Bom, sugerindo aí algumas ações, né, para que as pessoas melhorem é, esse sistema imunológico, fortaleça o sistema imunológico. Eu tive um professor, né, que falava muito do seguinte, olha só que interessante, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de dizer. Ele dizia que muito mais importante do que nós usarmos o que é bom para a gente, é deixarmos de usar o que nos faz mal, né? E isso eu acho tão importante porque realmente, assim, se nós deixarmos a natureza do nosso organismo agir, ele tira leite de pedra. Nosso organismo consegue, aliás, né? Janine e tantas pessoas da nutrição que nos acompanham sabem bem disso. Nosso organismo é uma mágica perfeita, né? De conseguir ali o que a gente não dá para ele, fornece para ele, ele vai lá e busca e repara, né? O que precisa. Tá bom. Então, por essa razão, talvez realmente seja mais importante a gente tirar as coisas que nos fazem mal e tantos alimentos, né? Não bastasse aí os malefícios dos agrotóxicos para a nossa vida, né? Por si só, eles ainda têm uma segunda traição, né? Os agrotóxicos são quelantes, né? Então, quer dizer, a gente come, acha que está comendo bem, vem um agrotóxico que rouba, né? Quer, abraça os nossos bons nutrientes e leva para fora do nosso organismo sem que a gente aproveite eles bem. Então, quer dizer, tirar o que nos faz mal talvez seja aí um bom começo para quem quer melhorar a saúde, quem quer se fortalecer, não só para a pandemia da Covid, mas de quaisquer outros processos da saúde, inclusive aqueles tidos como doenças autoimunes, doenças não só virais, bacterianas, mas também doenças congênitas, hereditárias, né? Doenças, por exemplo, que a gente acha que não tem cura porque a hereditária eu adquiri. Que nada, né? Hoje a nutrigenética vem para nos corrigir disso, né? Essa doença, mesmo nós carregando no gene, nós só vamos fazer com que essa doença se manifeste se nós proporcionarmos à doença o ambiente para isso, né? Isso inclui principalmente um ambiente nutricional, mas também um ambiente emocional, né? Ambiente físico, né? Das nossas atividades físicas. Nós, animais,
fomos projetados para exercitarmos, né? No que nós temos uma sociedade cada vez mais sedentária, isso prejudica muito essa modulação, esse equilíbrio de saúde como um todo. Então, assim, é importantíssimo que nós realmente mudar toda essa visão, né? Criarmos em novos hábitos, sobretudo entender o que nos faz mal. Por que não questionar aí, né? Eu estou comendo isso. Isso uma regra bem legal que eu acho é a gente colocar o seguinte: eu preciso me nutrir, né? Eu não preciso só comer, eu preciso me nutrir. E isso me nutre de alguma forma? Sim, né? Se não, buscar um acompanhamento, buscar um profissional que me oriente. Ah, isso aqui eu não sei se me nutre. Então, é melhor não fazer uso, né? Melhor a gente buscar o que a gente tem certeza que possa nos nutrir para que a gente se certifique que está fazendo bem para a nossa saúde. Então, mais importante do que tentar corrigir, e uma doença instalada é algo muito difícil da gente estar revertendo. Porque eu digo difícil porque nós temos assim que fazer obrigatoriamente uma mudança de hábitos que, se nós tivéssemos feito antes essa mudança de hábitos, nós não teríamos adoecido. Então, assim, é igualzinho, né, com todo respeito e sabe, entendendo a necessidade aí hoje de uma cirurgia bariátrica, né? Mas o que acontece? A pessoa faz a cirurgia bariátrica e depois ela tem que seguir vários protocolos que ela, se ela tivesse feito antes, talvez ela conseguiria êxito também. Claro que cada caso é um caso, tem que o profissional avaliar ali, mas entender que essas mudanças de hábitos são inevitáveis, né? E você não faz uma dieta, né, invadir o campo da nutrição, você não faz uma dieta para emagrecer e depois que emagrece você volta a comer o que comia antes, né? A gente tem que modificar, reeducar a nossa alimentação. E para obtermos saúde, é a mesma coisa, é modificarmos os hábitos, é incluir os bons hábitos, excluir os maus hábitos e fazer daquilo uma nova rotina, né? E aí que eu venho com essa sugestão, né? Que agora sim eu vou entrar aí nas plantas propriamente ditas, mas a sugestão de incluirmos os hábitos, por exemplo, dos chás. Vou propor os chás aqui porque são formas acessíveis, né, que nós podemos produzir essas plantas nos nossos próprios quintais, em vasinhos, né, e são fáceis de adquirir, né, e a gente também vai ter uma economia muito grande, né, financeira mesmo, por assim dizer, mesmo que nós precisemos comprar essas plantas medicinais, hoje o acesso a elas é muito fácil, né, e aí eu vou propor isso. O resgate de uma coisa que o Brasil tinha muito, né, na época da colonização, que é o uso de chás, né? Os chás medicinais, o chá da vovó. Curiosamente, né, quem plantou a sementinha aí do meu interesse pelo naturalismo, pelas plantas medicinais, foram os meus avós mesmo, né? E eu venho observando, por exemplo, os meus pais, né, eles têm um conhecimento bem reduzido em relação aos pais deles, né? E vejo que as pessoas da minha geração já quase não sabem de chás, né? Já não conhecem, perdeu-se o hábito. E o chá, é claro que ele não vai dar tudo que você precisa num único chá, vai dar tudo que você precisa da parte nutricional. Mas um chá já começa ali uma certa tem uma certa proposta aí já de suplementação de alguns nutrientes, mas a proposta nem é essa. A proposta é, às vezes, por exemplo, a maioria das plantas, quando eu fui pegar plantas medicinais para melhora da imunidade, para falar aqui hoje, eu falei assim, eu desisti, porque é a maioria das plantas, né? Talvez aí, sei lá, mais de 90% das plantas medicinais são imunoestimulantes, ou seja, melhoram o nosso sistema imunológico, né? Quando a gente adentra aí o campo das plantas adaptógenas, né? Elas não só são imunoestimulantes, mas elas são moduladoras, ou seja, ela pode equilibrar aí a sua imunidade de uma maneira maravilhosa. Então, assim, eu desisti. Eu escolhi algumas mais caseiras, mais comuns, para poder falar, porque senão a gente falaria aqui por muito tempo. Então, são muitas propostas. Então, o resgate de tomar o chazinho da vovó, né? Um chazinho aí de melissa, um chazinho de capim-limão, um chazinho de hortelã, que particularmente eu adoro. São propostas simples que vão fazer com que, além de melhorar imediatamente a nossa imunidade, promovem uma asepsia do nosso aparelho respiratório
E entendendo que muitas vezes nosso organismo só não é mais fortalecido porque ele está sobrecarregado de químicos, né? de toxinas. Né? Quantas vezes nós nos alimentamos de alimentos que eu digo pró-inflamatórios, né? que favorecem mais as nossas inflamações, nosso organismo está cheio de toxinas, cheio de coisa indesejável. E essa plantinha que a gente toma o chá já vai fazer o quê? Uma depuração, uma limpeza. E quando a gente limpa, a gente diminui esse peso que o organismo tem. O organismo, não bastasse ele ter que lidar com as nossas doenças, ele ainda tem que lidar com o que a gente come mal, né? Dos nossos maus hábitos. Então, quer dizer, um chazinho aí de hortelã que você tome, que seja, né? Vou dar outras dicas para quem está nos assistindo, mas um chazinho de hortelã já vai fazer o quê? Uma limpeza das vias respiratórias, uma limpeza do nosso sangue mesmo, né? Uma limpeza geral do nosso organismo, né? Uma limpeza intestinal, né? Que é outro assunto que é importantíssimo também, falando aí de pandemia, né? Hoje, a gente entende que o nosso intestino, que é ali o grande responsável para absorver as nossas... os nutrientes dos nossos alimentos, o que acontece com o nosso intestino? Ele está sobrecarregado, ele está sujo, ele está com tanta coisa errada que a gente come. Então, ele já está com mais dificuldade de fazer esse trabalho. Então, precisamos urgentemente de mudarmos os nossos hábitos, né? Vou introduzir mais as plantinhas mesmo, né? Para que as pessoas tomem nota. E falando de pandemia, né, eu vou tentar colocar plantas que, ao mesmo tempo, fortalecem o nosso organismo para evitarmos o adoecimento, não só da Covid, mas de outras doenças respiratórias, de outras doenças infecciosas, né? Pneumonias, gripes comuns, resfriados. Então, elas não só previnem desses adoecimentos, mas elas também vão ajudar caso a pessoa se acometa deles, né? Já tive a oportunidade de tratar algumas pessoas, né, acometidas da Covid, e a gente percebe que as ferramentas são as mesmas, né? A gente indica algumas plantinhas, aí no caso a gente passa, são formulações, né, ora em cápsulas, ora em gotinhas, mas a gente propõe aí para que a gente consiga combater o mal já instalado, para além da prevenção. Então, essas plantinhas têm essa dupla ação, né? E para além da pandemia, mantém essas plantinhas. As que forem possíveis plantar, plantem nas suas casas, e as que não forem, né, adquiram ou conservem elas em casa, sempre ao abrigo da luz, do sol, do calor, da umidade, né? Mantenham em casa, que são ferramentas maravilhosas para um resfriado qualquer que surja aí no dia a dia, né? E digo mais, o que eu vou passar agora não é só uma receitinha caseira da vovó. Isso aqui tudo baseado em estudos científicos, né? Para as pessoas aí mais criteriosas ficarem seguras ao utilizar isso, porque tudo aqui é com embasamento científico para que as pessoas fiquem aí com mais segurança para esse uso. Obviamente, né? Eu vou propor sempre uma dose média para cada pessoa, não fazer uso prolongados, né? Chá a gente toma da mesma planta 2, 3 vezes por semana, sem uma orientação, né? Se você tem aí um profissional, né? Como a Janine mesmo, né? Altamente capacitada para orientar em relação aos chás, mas se nós não temos essa orientação, chazinho é 2, 3 vezes por semana no máximo, um chá que a gente agrada. E o ideal é a gente ir revezando, a gente mudando aí de ervas para que o nosso organismo, né? Existe um efeito que tecnicamente a gente chama de tafilaxia, né? Que na verdade é quando o nosso corpo começa a acostumar com alguns estímulos, e esses estímulos são os mais variados possíveis. A homeopatia, né, que é outra ferramenta minha de trabalho, sugere que a gente varie até dos shampoos que a gente utiliza, dos sabonetes e de coisas que a gente utiliza cotidianamente. É bom a gente fazer uma variação para a gente detoxicar aquele organismo a nível físico e a nível energético, né? Vou falar da cebola. A cebola, né, cujo nome científico é Allium cepa, eu vou falar agora exclusivamente de uma parte da cebola que quase ninguém utiliza, que é aquela casquinha seca, né? A gente pega aquela casca por fora e joga fora para usar a cebola. Tudo bem, a cebola é a cebola, viu? Todo mundo tinha que fazer uso disso diariamente. Mas vou contar para os desinformados que quando você joga aquela casquinha fora, você jogou um baita remédio fora, né? Então é utilizar melhor aí
a casca da cebola. Aquela casquinha sequinha, né? Ela tem uma ação múltipla, né? Tanto a gente pode fazer chás, infusão, né? Infusão é quando a gente pega a água já fervente e coloca sobre uma quantidade da erva, tampa e espera aí por pelo menos 10 minutinhos para que a gente possa tomar o chá. Essa infusão, por exemplo, olha só a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Aliás, a casca de cebola a gente pode fazer as inalações, né? A gente pode substituir o soro fisiológico dos nebulizadores pelo chazinho da casca da cebola. A gente pode tomar o chá da casca da cebola e a gente pode fazer, inclusive, aplicações nasais, né? Pingar gotinhas aí nas narinas para promover a desobstrução nasal. E olha só, a cebola vai ter uma ação, né, a casca da cebola no caso, vai ter uma ação antisséptica, né? Ela promove uma limpeza maravilhosa, até porque ela tem, olha só, ela é antifúngica, ela é antiviral e ela é antimicrobiana. Para traduzir os termos para quem não está familiarizado, antifúngico também é um antimicótico, né? Para combater os fungos, né? Ela também tem uma ação anti-inflamatória, que depois a gente fala, mas ela tem a ação aí antiviral, ou seja, ela já as plantas mudam em a forma dessa antiviral. Algumas delas elas isolam os vírus no nosso corpo, encapsulam os vírus. Em outros momentos elas vão matar mesmo, né? Algumas vão ter ação viricida, né? Que é matar alguns vírus, né? E tem a ação aí antimicrobiana. Antimicrobiana, né? Nós naturalistas gostamos mais desse termo do que usar o termo antibiótico natural, né? Porque o antibiótico, né, a gente já tem essa ideia de que o antibiótico químico, ele faz uma varredura, né? Ele mata o que é ruim, mas mata o que é bom também. Então, mata tudo, limpa tudo. Inclusive a nossa flora, nossa, né, fantástica flora intestinal. Então é importante. E normalmente essas plantas que têm uma ação antimicrobiana, ou, entre aspas, a ação antibiótica natural, elas não fazem mal aí para a maior parte das nossas boas bactérias, né? Então elas não interferem aí na nossa microbiota intestinal e elas vão favorecer muito aí o combate da doença, porque ela só combate a doença e ela não vai enfraquecer aquele organismo para que ele continue no processo de autocura. Então, a cebola pode ser usada como desobstrução nasal, gotinhas aí nas narinas, pode ser tomado o chá, e pode ser feita as inalações, né? E as inalações, por exemplo, ela tem uma ação antiplaquetária que favorece muito. Por exemplo, algumas dificuldades que as pessoas acometidas de Covid têm, por exemplo, são as dificuldades respiratórias, né? Causa também uma fibrose pulmonar, que é o enrijecimento dessas fibras pulmonares. E a cebola, ela trabalha na reversão disso, né? Ela tem uma ação contrária a isso, que na verdade a cebola, inclusive toda, é utilizada hoje para tratar problemas aí, né, crônicos de fibrose pulmonar e enfisema pulmonar, tudo com cebola. Claro que aí tem que ser prescrições específicas para cada pessoa, mas um chazinho de cebola não faz mal a ninguém, uma inalação com a casca da cebola não faz mal a ninguém. É bom que a gente tenha em casa, né? Às vezes eu já vi que tem pessoas que na hora de comprar a cebola, já tira a casca lá mesmo e leva só a cebola para casa. Convém já levar tudo para casa, viu? Não vai encarecer nada aí no orçamento, tá bom? Então fica aí, né? A cebola ainda tem alguns constituintes importantes para a gente tomar conhecimento, né? Ela possui vitaminas A, vitamina B, vitamina C e vitamina E, né? E possui os minerais aí, potássio, sódio, fósforo, cálcio, magnésio, selênio, cobre e zinco. Olha só, é claro que para a gente suprir as nossas necessidades diárias de cada um desses nutrientes, né, sejam vitaminas, minerais, isso aí vai ser a serviço aí do seu nutricionista, mas para a gente entender que elas já possuem, né, muitos desses já possuem nutrientes importantes para a gente. E alguns deles em taxas que vão ser importantes aí para a nossa saúde, para a manutenção da saúde, né? E ela tem, vale destacar aí algumas ações terapêuticas da cebola, que é a ação imunoestimulante, né, que convertendo é a melhora do nosso sistema imunológico. Tem uma ação antiviral, como a gente já citou também, antimicrobiana. Tem uma ação broncodilatadora, então quer dizer, favorece o alargamento aí das nossas vias respiratórias e, consequentemente, uma respiração
melhor, né? Então, essa seria essa ação broncodilatadora. E também a ação expectorante, né? Ela ajuda aí a soltar as secreções agarradas das nossas vias e melhorar também por essa razão, vai desobstruindo as nossas vias respiratórias. E a ação antiplaquetária que eu falei, né? Que também favorece aí nos sintomas da Covid. Vou adiantar aqui, né? Passar aqui para outra companheirona, que é uma planta que ela é típica, na verdade, da Amazônia. Não é, embora nós temos sinonímias, né? Nomes populares iguais, né? Por exemplo, o caso clássico que eu gosto de dar de exemplo é a erva cidreira, né? A erva cidreira, eu já descobri que tem umas 5 ervas cidreiras por aí, né? Então, vale saber, quando a gente vai fazer um uso pelo nome popular, qual que é aquela planta de fato, né? Qual erva cidreira que é aquela? Nós temos o capim-limão, né? Que é o Cymbopogon citratus, o nome científico. Temos a Melissa officinalis, temos a Lípia alba, todas chamadas aí de erva cidreira também, ou falsa erva cidreira, mas são plantas distintas. Algumas propriedades elas têm em comum, mas outras propriedades são diferentes. Então, vale a pena aí saber das propriedades individuais dessas plantas. Mas a que eu vou falar hoje é da unha de gato, né? O que eu vou falar agora é da unha de gato, que é a Uncaria tomentosa, né? É uma planta, como eu disse, amazônica. Ela não é comum aqui no nosso meio, na região aqui do centro-oeste de Minas. Porque eu sei que tem outras unhas de gato por aí, mas só para as pessoas não fazerem um uso errado, entenderem que essa é a Uncaria tomentosa. Então, para saber certinho, esse é o nome científico da planta. Essa é uma planta também maravilhosa, né? Ela, por exemplo, né, eu tenho conjugado ela aí com outra planta, que não é nossa aqui, brasileira, que é o astragalo, né, ou astragalos. E a associação dessas duas plantas, inclusive, né, a gente percebe que uma das constatações das pesquisas em andamento para a questão da Covid, né, perceberam que, para além da vitamina D, né, quando as vitaminas D, as taxas nossas de vitamina D estão baixas, as pessoas têm sofrido mais com a Covid, enquanto também a baixa dos nossos linfócitos T. Nossos linfócitos T é um tipo de anticorpo que o nosso organismo tem. Então, o que é sabido até agora, né, das pesquisas em andamento, porque não existem pesquisas conclusivas, mas as pesquisas em andamento dizem que essas duas taxas é importante que a gente preserve, né? Então, fica aí a dica do banho de sol, né? Não vá com muita sede ao pote, né? Vai devagarinho aí, tomando pequenos banhos de sol, 10 minutinhos por dia, em sol a pico e também sem aí uma proteção de filtro solar, né? Durante esse pequeno tempo. E também fazer o uso aí, por exemplo, do chá da unha de gato, que vai melhorar aí a quantidade dos nossos linfócitos T. Vai melhorar muito aí os anticorpos que já foram observados, que tem uma boa ação aí no combate do coronavírus, né? Desse vírus. Então, os linfócitos T conseguem esse papel. E a unha de gato proporciona a melhora desses linfócitos T. Ela também tem ação imunoestimulante, ação anti-inflamatória maravilhosa. Inclusive, a unha de gato é usada em inflamações crônicas agudizadas, como, por exemplo, os processos osteoarticulares, né? Dores as famosas dores nas juntas, né? Dores nos joelhos, tornozelo. A unha de gato já é tradicionalmente utilizada por causa dessa ação dela anti-inflamatória. Ela tem uma ação muito interessante, né? Que ela tem uma ação antiproliferativa. Isso vale para vírus e bactérias. Então, ela dificulta a proliferação desses micro-organismos no nosso corpo. Então, ou seja, dificulta aí que a doença progrida. Também é uma ferramenta muito interessante tomar aí o chazinho da unha de gato. Tem ação antiviral e tem também uma ação analgésica, né? Então, ela promove uma analgesia das dores, sejam dores aí dos processos nossos respiratórios ou outras dores também, como eu disse ainda há pouco, as dores osteoarticulares, por exemplo. Outra ferramenta maravilhosa, que é bom todo mundo ter em casa. Eu falei de plantas, né? Porque, na verdade, ela não é uma planta, mas ela vem de uma planta, né? Que é a própolis verde. A própolis verde, né, que é chamada cientificamente de Apis mellifera, as abelhas colhem, né, da própolis verde, é quando as abelhas colhem o pólen, né, adicionem a sua própria enzima de uma planta muito conhecida aí da região mais rural, né,
que é o alecrim do campo, né? É o Baccharis dracunculifolia, o nome científico do alecrim do campo, que nas roças é muito utilizado para fazer de vassourinha, né? Fazer de vassoura. Então, o alecrim do campo, que tem o seu valor medicinal, né? Mas eu não estou falando do alecrim do campo, mas estou falando da própolis verde, que é quando as abelhas extraem o pólen do alecrim do campo, né? Para fazer a própolis verde. Então, a gente adquire em boas farmácias de manipulação, a gente adquire né, de boas fontes, tem que saber, porque própolis verde não é... A gente às vezes mistura aí própolis verde com suco verde, né? O chá verde com suco verde. O suco verde, eu sei que a gente ganha essa denominação por ter vários nutrientes verdes, da cor verde, mas, na verdade, a própolis verde é quando a própolis foi feita, né? O apicultor teve o cuidado de colocar as abelhas para extraírem própolis exclusivamente do alecrim do campo, tá bom? A Patrícia perguntou, sabemos que esses chás não devem ser adoçados, mas quando as pessoas não conseguem tomá-los sem adoçar, qual a forma menos prejudicial de adoçá-los? Então, eu vou continuar sugerindo não adoçar. Eu sugiro aí a Patrícia, quem mais tenha dúvida com isso, uma estratégia que eu adotei. Primeiramente, olha só que dado curioso, eu acho que as pessoas erram muito na dosagem dos chás, viu, das ervas. E eu lembro quando eu comecei a tomar chá, que eu achava que o chá tinha que ficar colorido. Se é mais esverdeado, tinha que ficar verde, se é mais amarelado, amarelo. E esse foi um erro que eu cometi muito lá atrás, né? O chá não tem que ficar colorido. Algumas plantas, o chá de hortelã, por exemplo, o hortelã é verdinho. Quando você faz o chá do hortelã, vai ficar quase da cor da água mesmo. Então, às vezes, acontece o erro por excesso. E esse excesso da erva sendo utilizado, para além de prejudicar o nosso organismo de alguma forma, a gente pode também prejudicar o sabor e ficar difícil, né, intolerável de se tomar esse chá. Então, se atentem para a dosagem, que a dosagem pode estar excessiva. Mas o meu conselho é que nós comecemos a acostumar nosso paladar para as ervas com dosagens pequenininhas, bem pequenininhas. Faz o chá fraquinho. Quase não tem nada lá, mas você que pensa, já tem alguma coisa útil ali, né? Faz aí um chá com uma medida aí de uma colher da erva, uma colher de café, por exemplo, da erva de plantas aromáticas, de folhas, né? De hortelã mesmo, né? Apesar que o hortelã é bem gostosinho, mas quem faz a experiência, põe só uma colherinha das de café, aquela pequenininha da erva, e põe aí 250 ml de água. Você vai ver que você tomou quase que água em matéria de sabor. E aí você vai abrindo o paladar para isso, porque não há nada melhor. Eu confesso, eu era uma criança e um adolescente que não gostava de chás. Hoje eu aprecio muito o sabor do chá, né? Eu até vou em alguns lugares que as pessoas sabem que eu gosto. Aqui, Ramon, toma um chá e vai para pôr adoçante, alguma coisa. Não coloca não. Porque me atrapalha exatamente perceber o sabor daquela erva. E eu acho isso maravilhoso, né? Nós vamos abrir o nosso paladar para paladares novos e vamos ficar bem mais sensíveis com os nossos paladares. Então, eu aconselho, ao invés da pessoa adoçar de alguma outra forma, que ela coloque quantidades bem pequenininhas da planta e vai se acostumando com ela até chegar na dosagem adequada. E, claro, a dosagem adequada varia de organismo para organismo, o biotipo, né, da pessoa, se é uma pessoa mais pesada, maior, vai ter que ser quantidades maiores, e quem vai te instruir aí é um profissional da área, ou então tomar essas dosagens padrões. Aí eu sempre peço para as pessoas não abusarem, tomar aí de cada erva 2 ou 3 vezes por semana. Por exemplo, a colher de chá, né? A quantidade da colher de chá de erva, e é uma colher rasa, se for a erva desidratada, viu? Se a erva for verde, dobra a quantidade de erva colocada ali, porque a erva verde tem muita água ali ainda, né? Não está desidratada, então você dobra a quantidade. Mas da erva desidratada, seca, é uma colher rasa das de chá para 250 ml de água, tá? E aí tem gente que me pergunta assim, eu posso... A quantidade de água até não importa muito. Você tomando aquilo tudo que você pôs da erva, se você pôs uma colher das de chá, se quiser colocar menos água ou mais água, vai mudar o sabor, mas não vai mudar a efetividade aí medicinal do chá.
Isso é muito importante que você fala, porque muita gente às vezes tem a noção de que é uma plantinha, é só uma plantinha, Pois pode é. tomar muito. Então não tem a percepção da grandiosidade que tem tratamento dessas plantas, né, Ramon? Poder, né? Nossa, Poder. foi ótimo você falar isso, porque realmente eu ouço muito pessoas dizerem assim, é, às vezes eu tenho protocolos, né? Você também deve ter, Janine, protocolos que a gente começa com uma quantidade de erva, a pessoa vai melhorando, a gente vai diminuindo a quantidade Sim, de ervas. Ou seja, sim, os efeitos aí da planta numa manutenção de uma melhora, a gente precisa cada vez menos. Então, sim. porque a gente pensa que a quantidade, isso já vem da própria medicina convencional, que as doses mais altas são as que cedem mais à dor e tudo mais. Então, a gente tem essa ideia um tanto distorcida. No naturalismo, a coisa muda um pouco, né? Em alguns momentos a gente faz usa disso também, mas em outros momentos não. O menos é mais, né? Muitas vezes aí no uso das plantas medicinais e dos chás, né? Exatamente. E olha só, a cebola fez sucesso. Sei. A Karen Oliveira, minha amiga, beijão para você, tá lá em Formiga, Olha. parceirona da Segurança Alimentar Nutricionista. Tá perguntando aqui qual que seria, no caso da casca de cebola, qual que seria a quantidade recomendada. Ah, então. Aliás, eu devia ter falado na hora que eu falei da cebola. E é verdade, passa algumas coisas. É, olha, uma casca, a casca de uma cebola, né? É a dosagem para um adulto, uma dosagem média. Inclusive para inalações, né? Eu frequentemente, inclusive nesse tempo seco, olha só que dica importante. Nesse tempo mais seco que a gente passa, né? Todo inverno aí, de maio a agosto, sobretudo, enquanto as chuvas não chegam, é um momento que propicia muito as doenças respiratórias, muito em função de quê? O tempo seco, o nosso organismo, a gente bebe menos água, né? Que é um problema. E o que acontece? O nosso organismo tem menos recurso para expulsar as secreções que agarram nas nossas vias e endurecem. Então, por essa razão, a gente adoece às vezes, recorrentemente, por causa dessa falta de limpeza, né, no nosso aparelho respiratório, que quando o ar está mais úmido, essa limpeza acontece mais naturalmente. E quando a gente bebe mais água, acontece. Então, a dica, beber muita água, mesmo em épocas mais frias. Mas a gente pode também estar fazendo inalações periódicas. Por exemplo, uma ou duas vezes por semana faz a inalação com a casca da cebola, porque a gente vai promover, porque ela tem ações maravilhosas para isso, além da umidificação, né, que vai acontecer das nossas vias, ela também vai promover, porque ela tem ações aí, né, usando os termos mais populares, né, ela vai ajudar a soltar, a fluidificar essas secreções agarradas, e aí vai evitar que você adoeça também, se você fizer essa limpeza. Lembra que eu falei no início, né, limpar o organismo, né, de quaisquer alimentos errados, químicos e tudo mais, já favorece muito a ele manter a saúde. Então, é bem importante que a gente entenda, use a casca da cebola como limpeza, né? Obrigado aí a Karen pela pergunta, que acho que ajudou a gente a corrigir algumas coisas que a gente não tinha dito. A Tem cebola mais ainda, alguma? Ramon, Sim? a cebola é tão versátil, a gente Sim. ainda utiliza ela como uma gastronomia funcional, fazendo base, Olha, né, para vários tipos de prato. Por exemplo, você vai fazer um risoto, você coloca água fervida com a casca da cebola. olha, Você que vai ter um bacana. prato ali bonito, Sim. bem elaborado e ainda funcional. Ah, que maravilha, adoro Muito isso. versátil. Depois me passa aí as diquinhas aí. Não, pode deixar. Tem mais uma pergunta. Você quer que eu Sim. faça? Você quer continuar? Acho que pode fazer, que eu acho que vai facilitando a gente a enriquecer aí as informações, né? Tá. A Aline está perguntando. E o uso de Uhum. chás para gestantes? Sei que alguns realmente não são indicados, mas outros estudos são bem controversos. Ah, sim. Então, de um modo geral, né, a gente tem que tomar cuidado. Na gestação, eu acredito que, sei lá, uns 70% das plantas não devam ser utilizadas mesmo, né? Elas podem prejudicar, né? Não só aí a promover um aborto mesmo, mas também contribuir para más formações, já que a proposta terapêutica daquela planta é para uma finalidade, né? E naquele momento requer. Por exemplo, muitas plantas têm a função chamada fito-hormônio, né? Fito-hormonal. E aí, nesse caso, não se deve interferir muito, né? Sem que haja um conhecimento. Eu sugiro mesmo aí para a Aline, né, que fez a pergunta, que
que procure um profissional. Eu acho que tem que ser um profissional habilitado aí com as plantas medicinais, com a fitoterapia, para que possa realmente fazer a dose perfeita, né? Eu acho importante, eu adoro esse momento aí de boom das terapias naturais, mas também das plantas medicinais. Acho que a sociedade precisa acordar para isso, né? Nós temos aí uma Amazônia inteira, um Brasil, a maior riqueza, né? A maior biodiversidade do mundo ali, se perdendo em queimadas, se perdendo em desmatamentos, né? Que eu acho, na queimada, vá lá, né? Tem a parte criminosa, mas tem a parte espontânea, mas veja bem, desmatamentos, a gente está perdendo riquezas imensuráveis, né? E não só riquezas para a medicina natural, mas riquezas econômicas que poderiam ser bem aproveitadas com bons estudos. Então, assim, é importante que a gente resgate tudo isso, sobretudo, mas o profissional tem que ser muito valorizado nesse momento. O profissional vai saber lidar ali com as dosagens mais adequadas. Eu trato assim, às vezes eu falo para né, mulheres que tratam comigo, que estão no tempo de gestação, falam assim, olha, se engravidar, me avisa que eu vou mudar aí tudo. Mas é possível totalmente continuar com as formulações, com as prescrições fitoterápicas de plantas para a gestante, só que tem que ter as adequações. Então, eu recomendo aí para a Aline, para quem mais queira saber sobre esse assunto, que realmente recorra a um profissional para orientar quais seriam as plantas adequadas para ela, né? Tem plantas maravilhosas aí que vão tirar as náuseas de gravidez, né? Por exemplo, gengibre, né? Sem fazer nenhuma prescrição para ninguém, que eu ainda acho que a pessoa deve perguntar para alguém que saiba, mas o gengibre pode tirar as náuseas de gravidez, pode diminuir os inchaços, né? Melhorar a digestibilidade e é uma planta extremamente segura, adequadamente usada, extremamente segura. Então, tem plantas que podem, tem plantas que não podem. A Ívia, Ramon, a Ívia também é uma das professoras da UNA. Ela Sim. fala, bom dia, excelente fala. Para ajudar no Obrigado, bom controle dia. para ajudar no controle da hipertensão arterial sistêmica, quais chás são indicados? É um pano para manga, né? E eu gosto muito de falar disso, que graças a Deus eu tenho tido boas experiências aí com o tratamento da hipertensão arterial, que é um problema que não é simples assim, como um chá de antigripal, hortelã, vai lá e toma e resolve. Não, é um tratamento que merece sim um acompanhamento, né? A gente leva em conta, quando a gente vai fazer as formulações, é, a gente leva em conta, por exemplo, os medicamentos químicos utilizados, né? Porque muitas vezes a gente consegue aí uma melhor biodisponibilidade do próprio medicamento. A gente percebe que ao longo do tempo as pessoas vão perdendo aí a resposta terapêutica em função, às vezes, de uma desbiose, né? De um desequilíbrio aí intestinal, elas vão perdendo a resposta terapêutica por tafilaxia, né? E também, e a gente consegue melhorar tudo isso, né? Às vezes você vai lá e melhora o intestino, né, com uma prescrição, né? Aliás, a cebola já está aí uma estratégia interessante de utilizar, mas você tem plantas que vão melhorar essa parte intestinal, vão melhorar a função do próprio medicamento químico a princípio, né? E outros medicamentos, como o alho, por exemplo, além do alho já ser hipotensor, né? Já fica aí a resposta para a Ívia, né? O alho, além de ser hipotensor, ele é um regulador sistêmico aí para a parte de pressão arterial. E ele ainda torna tudo que é tomado perto do alho biodisponível. Então, o alho favorece aí várias absorções, inclusive de plantas, né? Eu sempre recomendo associar aí, né? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso exatamente associando aí alho. Aliás, o meu trabalho de conclusão de curso era alho, cúrcuma, né? O açafrão e o gengibre na modulação da pressão arterial. Era exatamente isso, né? E o efeito sinérgico entre essas plantas. O que seria isso, né? O efeito de que um potencializa o outro. E o alho tem essa capacidade. Por exemplo, ele melhora a biodisponibilidade, né? A facilidade de absorção do açafrão, né? Da cúrcuma longa, que é o nosso açafrão aqui. Então, ele vai favorecer isso. E já aí fica a dica das 3 plantas que auxiliam muito na hipertensão, e várias outras, né? As 7 sangrias, né? Cufeia cartaginensis, né? Chapéu de couro, Echinodoros macrofilos, né? Os nomes científicos delas. Enfim, tem uma infinidade que auxiliam muito na parte
de hipertensão. E essas plantas também, para aproveitar, elas são plantas que também ajudam aí no sistema imunológico, né? O açafrão que eu citei, o gengibre, ele é um antimicrobiano muito poderoso, né? Também auxilia aí na questão das doenças infecciosas e doenças respiratórias em geral, né? Como o nosso tempo realmente ele ficou bem assim, e passou muito rápido, É né? verdade. Você podia fazer assim um fechamento aí com essas plantas que realmente a gente deve colocar na nossa alimentação nesse tempo. Uhum. Então, como eu disse, são muitas as plantas, mas eu acho que o destaque Sim, aí, falando só os nomes das plantas mesmo, a cebola é uma estratégia indispensável, a unha de sim, gato que a gente citou, a própolis verde, né? É, o limão, né? Eu até ia caminhar para falar do limão, né? O citrus limon. O limão é maravilhoso ó, só uma dica maravilhosa. O limoneno, né? Que é um óleo essencial do limão, ele está concentrado na casca do limão. Então, vamos aproveitar a casca do limão para fazer aí o uso dele, né? Na hora que vai espremer o caldinho do limão lá na água, ou soca a casca depois de ter espremido uma vez e espreme de novo, ou bata o limão com casca e tudo no liquidificador, tirando só a semente, se tiver. O limoneno é fantástico, então o uso frequente, né? Do limão, da própria verde, da cebola, da unha de gato, o cravo da Índia, tá? Aquele cravinho mesmo, né? Popular aí, tão comum nas receitas. Eu citei aqui ainda a genciana, uma planta maravilhosa também, ação anti-inflamatória, antimicrobiana, vermífuga. Enfim, aliás, está muito em alta aí o uso de vermífugos, né? Nós temos muitas plantas vermífugas, né? sim. Muitas que vão facilitar. Não posso deixar de falar de duas importantes, potentes antivirais: o ipê roxo e também o guiné. Guiné e ipê roxo, por minha sorte, o guiné mato lá na casa dos meus pais, aí eu panho direto, né? O alho como estratégia, o alcaçuz nacional, né? Que é a Periandra dulcis, a equinácea angustifolia, que é outra planta que a gente tem mais acesso, a trançagem, o astragalos que eu falei, o açapeixe, que dá muito nas roças, o guaco, a alfavaca, né? Como eu disse, é muita coisa. O hortelã, o poejo, as ervas doces, né? Que é a erva doce, o anis estrelado e o funcho, a romã, a folha de laranja, o alecrim, que aliás a Janine sabe bem, tem um trabalho maravilhoso falando do alecrim, né? Enfim, são plantas, essas aí que eu citei, podem tomar nota, se depois precisar de qualquer coisa, pode fazer contato com a gente nas nossas mídias aí, que a gente repete se for o caso, tá bom? Mas essas plantas, né, não precisam ser todas, podem ser 2, 3 dessas que eu citei, mas fazer um uso frequente e ir revezando essas plantas em tempos de pandemia.